Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui hoje na nossa 9ª conversa com a coordenação colegiada. Como surgiu a conversa com a coordenação colegiada no curso de licenciatura em Química? Ela surgiu quando a gente iniciou o processo de atividades não presenciais no IFSC e nós sentimos uma dificuldade maior de conversar, de interagir e de estar próxima dos estudantes. Antes, quando a gente tinha os encontros presenciais, tem a sala da coordenação, quando tinha dúvidas, tudo que precisasse, a gente estava na sala da coordenação e era fácil esse processo de troca e esse diálogo. Depois, quando a gente começou com as atividades não presenciais, apesar de ter o WhatsApp, essas conversas elas acabavam não sendo tão rotineiras. Então, nós sentimos falta de um diálogo e de uma proximidade maior com os estudantes, por isso organizamos as conversas com a coordenação colegiada. Nós já tivemos 9 conversas e elas têm temas variados, dependendo da necessidade e do momento que a gente está vivenciando no curso. Considerando que nós estamos no final do semestre, teremos férias e, na sequência, teremos um novo semestre letivo, o tema da conversa com a coordenação colegiada de hoje é a matrícula 2021/2. Pode passar, Fran, por favor. Para os estudantes da primeira fase, até para os outros estudantes do curso, só para reforçar, por que conversa com a coordenação colegiada? Eu sou a professora Paula, estou aqui representando a coordenação nesse momento. Eu sou a coordenadora do curso, mas eu não trabalho sozinha, nós temos outras pessoas que também atuam, pensam e organizam o curso de licenciatura naquela perspectiva de coordenação colegiada, em que não fique apenas uma pessoa responsável pelas decisões, pelas definições, pela organização. Mas a gente acredita que quando temos uma pluralidade de pessoas participando desse processo, mais enriquecedor e mais as vozes de todos os estudantes e de toda a comunidade educativa a gente consegue ouvir e pensar, consequentemente, no aprimoramento e organização do curso. Então, só para ressaltar novamente, participam da coordenação colegiada do curso de licenciatura em Química. Eu, que hoje estou na função de coordenadora, a professora Franciane, a professora Ana Paula, a Fernanda, e participam também as estudantes Leila e Cristiane. Então, somos uma equipe de coordenação colegiada. Em alguns momentos, já tivemos também estudantes egressos do curso que participavam desse grupo de gestão. Então, tentando pensar e entender as questões e os anseios de vocês. Por isso, se tiverem dúvidas, se tiver algum tema que vocês considerem importante no curso de licenciatura que possa ser discutido, que é importante trabalhar com a coordenação, pode enviar para qualquer uma de nós, que a gente vai ver a possibilidade de organizar uma conversa com a temática solicitada. Então, hoje vamos lá para o processo de matrícula. Eu sei que a matrícula é um momento que gera expectativa, né, nos estudantes, principalmente porque o nosso curso ele é um curso anual e não um curso semestral. Então, a gente tem entrada por ano e alguns componentes curriculares, e os componentes eles não são ofertados todos os semestres, né? Então, nós temos componentes que são ofertados na parte ímpar do semestre, nas fases 1, primeira, terceira e assim por diante, e os componentes que são ofertados nas fases pares, que acontece na segunda parte do semestre. Então, essa organização, algumas vezes, dificulta a organização de vocês com relação a alguns componentes curriculares que já tenham cursado e que, de repente, dá choque de horário, ou componentes curriculares que tenham pré-requisitos. Por isso, é importante ficar atento também a essa questão da grade curricular e os pré-requisitos, a gente vai mostrar daqui a pouco, para ter uma dimensão maior de como pode ser feita essa organização. Então, o que a gente vai conversar na reunião de hoje? Vamos conversar sobre o processo de rematrícula online, sobre o período também de ajuste de matrícula, que vocês têm após o período de matrícula online, informações sobre os componentes curriculares que serão ofertados, então, no próximo semestre, cancelamento de matrícula, cancelamento de componente curricular e trancamento de curso. Então, é importante vocês anotarem essas datas, a gente até encaminhou por e-mail, encaminhamos também nos grupos de WhatsApp
a questão das datas importantes, porque tem um período. Então, digamos que vocês estejam cursando um componente curricular que, de repente, vocês vejam que não vai ser possível vocês concluírem porque aconteceu alguma coisa ou por questão de tempo. Então, se vocês quiserem cancelar esse componente e ele não ficar no histórico de vocês, tem ali um período, vocês encaminham um e-mail para a coordenação com a justificativa e é feito o cancelamento. Após esse período, como é combinado com a secretaria, a gente não consegue cancelar as matrículas, a não ser em casos especiais, com as devidas justificativas, né? Vamos falar também rapidamente sobre a formatura. Então, esse semestre nós teremos formatura no curso de licenciatura em Química e continuar divulgando para vocês as monitorias do curso de licenciatura para vocês continuarem entrando em contato com os nossos acadêmicos, aproveitando tanto o Tiago quanto a Fabiane, para eles contribuírem com vocês nas dúvidas e dificuldades com relação à química e ao cálculo. Pode passar, Fran, por favor. Então, as datas importantes, só para a gente frisar. Data limite para o término do semestre é hoje. Então, dia 15/9, ali é a nossa data limite. A partir de amanhã, iniciam as férias discentes. As férias docentes ainda não iniciam amanhã, porque nós temos toda a questão de fechamento das notas, organização. Teremos o conselho de classe da licenciatura também, que vai acontecer na sexta-feira agora, no período da tarde. Então, as férias dos estudantes já iniciam dia 16/9 até 5/10. E as férias dos professores iniciam de 20/9 a 1º de outubro. Tá? Então, esse período, os professores estarão de recesso offline. Período de rematrícula online, de 18/9 a 22/9. Vejam que ali o período de rematrícula, ele pega o período das férias, tanto discentes quanto docentes, né? Então, início do semestre letivo, dia 6/10, retomam as aulas. E daí, assim que iniciarem as aulas, a gente tem ali de 7/10 a 14/10 o período de ajuste de matrícula, que vocês conseguem, pelo sistema, alterar, de repente, algum componente curricular, modificar. É possível que vocês mesmo façam essa alteração durante esse período. Se tiverem alguma dúvida também, podem encaminhar para a coordenação as dúvidas, mandar tanto por e-mail quanto por WhatsApp, que na medida do possível a gente vai estar contribuindo com vocês com esse processo, né, de matrícula e de organização. Ali está o período de ajuste de matrícula, data limite para solicitação ou de trancamento de matrícula ou cancelamento de componente curricular é até o dia 19/11. Fim da primeira etapa do semestre letivo, então as nossas férias de dezembro, elas iniciam no dia 23 de dezembro, ali no dia 24, quase Natal, e vão até o dia 30/1. Dia 31/1, a gente retoma o segundo semestre de 2020/2, e no dia 25/3, a gente finaliza, então, o semestre de 2020/2. Atenção para esse período. Só chamar atenção, a gente já vai falar daqui a pouco, mas só para salientar, nesse semestre, nós não teremos componentes curriculares condensados. Então, a data limite para trancamento de todos os componentes curriculares é realmente o dia 19/11. Quando nós tínhamos componentes curriculares condensados, como alguns componentes iniciavam após esse período, essa data limite era estendida um pouquinho. Luiz, quer falar? Pode falar. Componentes condensados que a professora fala são aquelas matérias que iriam até metade do semestre, e da metade em diante é uma outra matéria, certo? Isso, exato. Essas matérias, no caso, não vão ser ofertadas, então, mas aí como é que ficaria para que a gente faça elas depois? Porque, por exemplo, numa semana de 5 dias, de segunda a sexta, antes a gente faria 6 matérias, geralmente, né? São 5 matérias, mas uma vai até metade, e daquela metade em diante segue outra matéria. Isso não vai ser depois um problema para a gente acabar acumulando essas matérias? Não, os componentes curriculares, eles serão ofertados, eles só não vão ser feitos como eram feitos antes,
de forma condensada. Então, digamos, um componente curricular, ele tinha 14 semanas, e o outro componente curricular, que tinha menos créditos presenciais, ele ficava com 7 semanas. Era essa forma a organização. Dessa vez, o que vai acontecer? Eles vão ser ofertados concomitantemente no mesmo dia, só que um vai ficar com a primeira parte, digamos, das 7 às 8, e o outro fica com a segunda parte da noite, complementando a carga horária. Sim, na primeira fase, no caso, eu tive uma matéria dessa forma. Ia até um certo horário, ou até o intervalo, e depois continuava uma outra matéria. Isso, dessa vez vai ser feito assim. Nós até encaminhamos para vocês um questionário perguntando a opinião dos estudantes sobre os componentes curriculares condensados, e fizemos também o questionamento e uma discussão numa reunião da licenciatura. Por que a gente vai fazer dessa forma, experimentar, voltar a fazer eles de forma contínua ao longo do semestre? Porque muitos professores, principalmente os professores que ficavam com os componentes curriculares condensados, ali com 7 encontros presenciais, nesse período de ANP, como tem até o ideal é que a gente acabe não utilizando toda a noite para a organização das aulas, né, que acabe usando 1 hora, 1h30, então, para suprir toda a carga horária EAD e a carga horária a mais de ANP, acabava que era difícil dar conta de suprir tudo que estava expresso na grade. Vai ser divulgado sim, Thiago. Pode falar, Luiz. Assim, compreendi o ponto. Eu entendi a questão. Meu único medo, na verdade, disso acontecer é ser aquela questão do não vamos usar a noite toda, porém aquele professor tal acaba que use, e aí essa questão de estar à distância e ser a noite toda talvez seja um pouco maçante, né? Acho que até foi um comentário que eu fiz no próprio questionário, mas de qualquer forma pode seguir a reunião, professor, conseguir compreender o ponto, tá? Muito obrigado. Tá ótimo. E é uma experiência que a gente vai fazer, né? Considerando a dificuldade de dar conta de todo o componente curricular, todo o conteúdo previsto nesses componentes de 7 créditos, a gente vai organizando. Então, vamos fazer essa experiência, e daí no início do semestre, do outro semestre, como acredito, mas não tenho certeza, vamos ver o que vai acontecer, que talvez estejamos presencialmente, daí a gente vai fazer uma nova reunião e repensar também essa organização, se voltamos aos condensados, se fazemos de forma contínua ao longo do semestre, mas a gente avalia depois, posteriormente. A Airley está perguntando se a gente vai voltar presencialmente. Então, o que foi aprovado hoje no IFSC Campus São José, em todo o IFSC, é o acionamento da fase 2. O que significa esse acionamento da fase 2? Significa que existe a possibilidade de alguns componentes curriculares de laboratório, que precisem da utilização de laboratório, retornarem ou possuírem encontros presenciais. Mas eu já entro depois na especificidade de cada componente do curso de licenciatura. Mas, nesse momento, o curso continua de forma geral como a ANP. O curso ele continua como a ANP, só um componente curricular específico que terá alguns momentos de encontros presenciais. Mas daí eu já explico com detalhe isso. Pode passar, Fran. Então, ali, o período de rematrícula online, de 20/9 a 22/9. A gente vai mandar para vocês também esse link, que ele tem um tutorial bem detalhado, que o William, que é o nosso estudante da licenciatura, organizou. Aqui tem todas as informações sobre como é feita essa matrícula, e o tutorial, ele mostra exatamente onde entrar, o que deve aparecer, como deve ser organizado esse processo de matrícula online. É importante que quando vocês façam a matrícula, vocês tenham em mãos ali a grade curricular do curso, até para vocês verem, de repente, as melhores possibilidades dentro de qual componente curricular que pode trancar outros mais para frente, que de repente tenha pré-requisito. E ali nesse vídeo tutorial que o William fez, ficou bem interessante, ele vai mostrando passo a passo onde vocês devem colocar as informações, como para realizar o processo de matrícula. Então, acessem, a gente vai mandar também para vocês por e-mail a apresentação completa e também o link com o tutorial de matrícula que está lá na nossa wiki.
Então, lembrando que as informações relacionadas ao curso de licenciatura em Química, dúvidas que vocês tiverem, por exemplo, regulamento de atividades complementares, o regulamento de TCC, o PPC, que é o Projeto Pedagógico de Curso, todo esse material está disponível na wiki do curso de licenciatura em Química. Então, acessem a wiki, fiquem à vontade para pesquisar esses materiais. Qualquer dúvida também, entrem em contato conosco. Tá bom? Daí, os estudantes da primeira fase também é bem importante, como é a primeira vez que vocês vão fazer a matrícula de forma online, que acessem antes o tutorial para ver certinho quais são os passos para realizar esse procedimento. Semestre passado, nós tivemos alguns problemas de matrícula, porque alguns componentes curriculares apareciam para uns, não apareciam para outros ali no processo de matrícula. E o que acontece? Acredito que esse semestre não teremos essa dificuldade, porque foi feito um processo bem cuidadoso pela coordenação do campus, pela secretaria, pelos coordenadores de curso, pelos professores envolvidos, e acredito que estará tudo ok, aberto para matrícula dentro do que vocês necessitarem, não teremos aqueles problemas que tivemos no início do semestre passado. Pode passar, Fran. Estava rindo do comentário da Leila. Após o período de matrícula, haverá um período de ajuste de matrícula, como a gente falou, que é após o início das aulas, onde vocês ali pelo sistema mesmo conseguem fazer essas alterações. Dúvidas podem encaminhar para o e-mail da coordenação, licenciatura.sj@ifsc.edu.br, que a gente vai estar à disposição para ajudá-los nesse processo também. Pode passar, Fran. Então, a rematrícula online. Só para vocês entenderem, hoje nós temos 2 PPCs, Projetos Pedagógicos de Curso, vigentes na licenciatura. Um é o PPC que foi iniciado em 2015 e o outro é o PPC de 2020, no qual fazem parte os estudantes que estão na primeira fase e os da terceira fase já entraram no PPC de 2020. Esses PPCs são diferentes, o que aconteceu para ter essa alteração, né? Que tem algumas diferenças na grade curricular. Por exemplo, essa imagem que a gente está colocando da rematrícula online é do PPC atual, que é o PPC de 2020, que tem a disciplina de introdução ao curso e ao laboratório. No PPC de 2015 não tinha essa disciplina. Tinha disciplina de introdução ao laboratório e de tecnologia da informação e comunicação, TIC, que não tem nesse curso, então, que não tem nesse PPC atual. O que aconteceu? Essa disciplina de introdução ao curso e ao laboratório, que vai ser ofertada no próximo semestre, ela não vai aparecer ali na matrícula online dos estudantes que entraram com o PPC de 2015. Ela vai aparecer só com os de 2020. Então, os componentes que aparecerem para vocês na matrícula são os componentes que estão sendo ofertados dentro da grade do curso de vocês. Sobre as mudanças nos 2 PPCs, tivemos poucas mudanças. Alguma questão como essa, né, da introdução ao curso e ao laboratório, que juntou outros 2 componentes. E o principal das mudanças que aconteceram nessa revisão que foi feita no PPC em 2020 é a introdução da extensão no currículo. Então, o PPC de 2020, a gente já tem 10% da carga horária como extensão. Os estudantes que estão agora, que irão para a 4ª fase, semestre que vem, não próximo, o seguinte, quando estiverem na 5ª fase, já vai iniciar as atividades de extensão. É a nossa primeira experiência com esses 10% de extensão no currículo. Então, foram essas diferenças, isso já aparece na matrícula, mas o restante, no sentido diploma, tal, é tudo igual, foram apenas algumas mudanças curriculares na grade e no PPC. Tá bom? Qualquer coisa também, se vocês tiverem dúvidas, quiserem ir colocando no chat, enquanto eu falo, também não tem problema, podem ficar à vontade. Tá, como saber quais componentes curriculares precisam de pré-requisito? Pergunta da Kátia. Quando vocês abrem a nossa grade, pode passar para o anterior, Fran.
Esses componentes curriculares ali que tem as setinhas, por exemplo, Fundamentos da Matemática. Fundamentos da Matemática, ele é pré-requisito para Física 1 e para Geral 3. Então, se não tiver feito Fundamentos da Matemática, não vai aparecer para vocês na grade, ali na escolha, nenhum componente curricular que esteja à frente desses, né? Pode aparecer o Geral 2, mas só esses que são pré-requisito. Por exemplo, Geral 3 é um componente curricular que é importante os estudantes da primeira fase ficarem atentos para a matrícula, tanto daí Geral 1, Geral 2, que é pré-requisito para Geral 3, e Geral 3 não está aparecendo aqui na grade nesse momento, pelo recorte que a gente fez, mas ele é pré-requisito para vários outros componentes curriculares do curso. Porque, digamos, ali vocês têm o núcleo básico da química do curso, que é fundamental para vocês poderem participar de outros componentes. Então, ali, por aquelas setinhas, acessando o PPC, acessando a grade, vocês conseguem ver quais são os pré-requisitos. Isso, a Leila botou a imagem da grade com os pré-requisitos, está lá disponível na Wiki, assim como o PPC. E daí os dois, né? Quem entrou a partir de 2020, acesse o PPC de 2020, e quem entrou antes desse período, acesse o PPC de 2015. As duas grades estão na Wiki. Pode passar, Fran. E aí está a nossa grade do próximo semestre, os dias em que serão ofertados e como eles serão ofertados, falando um pouquinho sobre esses componentes curriculares que vão ser ofertados em 2021/2. O único componente curricular que está previsto alguns encontros, vejam, frisando, esse componente curricular, ele continua sendo ofertado como ANP. Pode ser que aconteçam alguns encontros com toda a segurança, toda a organização, e para as pessoas também que se sentirem seguras, estiverem disponíveis e aptas para participar desse momento, no componente curricular de introdução ao curso e ao laboratório. Mas tudo isso vai ser combinado também com os estudantes dessa turma e com os professores do componente curricular. Tá? É combinado com eles. Os outros componentes curriculares de laboratório, como, deixa eu pegar aqui, Química Qualitativa e Experimental, Bioquímica Experimental, Química Inorgânica Experimental, todos esses outros componentes, eles não terão, neste semestre, encontros presenciais no campus ainda. Eles serão desenvolvidos todos como atividades não presenciais. Essa grade também detalhada com toda a carga horária, todos os dias, até para vocês verem os componentes também que estão matriculados e como fazer esse processo, elas estarão disponíveis. A gente vai mandar para vocês por e-mail, a Leila depois também encaminha no grupo para todos terem acesso. Eu sei que está pequenininho para ver agora, mas daí depois a gente encaminha. E daí, como eu disse, tá ali, ó, que nesse semestre não serão... Samila, quer falar? Não. Uma dúvida, Paula. Por que o estágio supervisionado 3 aparece como 2 aulas semanais? Pode voltar ali, Fran. Porque o estágio curricular, o estágio 3, ele tem a carga horária de 16 horas semanais. Não, de 4... Não, ele tem a carga horária de 2 noites. Ele tem uma carga horária maior do que os outros estágios. Qual é a carga horária, Franca? De 8 horas, que é 4 horas de uma noite e 4 horas da outra. Isso. 8 horas aula, né? Laboratório. Fran, tu consegue ver quais são os laboratórios que vão ser ofertados no próximo semestre? Sim, Química Geral Experimental 1, Química Geral Experimental 2, Química Qualitativa Experimental, Química Inorgânica Experimental,
bioquímica experimental e introdução ao curso e ao laboratório. Ellen, pode falar. Eu tenho uma dúvida em relação, logo que começou a pandemia, eu fazia 2 laboratórios, acho que era Química Experimental 1 e a Química, acho que era Qualitativa com a Michele. E a gente fez uma parte desse laboratório. Como é que vai ficar esse laboratório? A gente vai ter que refazer tudo? Como é que a gente vai ficar para a gente? Tem essa dúvida. Então, o que foi combinado lá no início das ANPs, né, é que o que vocês já cursaram, a parte que vocês já fizeram, o professor faria o registro, e daí vocês continuariam a partir dali. É importante que vocês se matriculem novamente, e daí conversem com o professor do componente curricular, até para ver como está prevista a organização desse componente, em que momento vocês entram e como vocês podem participar. Tá? Mas não vai ser necessário fazer tudo novamente, tá, Ellen? Só a parte que não foi feita. Droga. E daí os professores já fizeram o registro, deixaram os registros, e daí o professor do componente curricular seguinte consegue dar sequência a partir do que já foi ofertado antes. Isso, no caso, Paula, por exemplo, quando começou a pandemia, ainda seguiu o laboratório, né? Mais ou menos como a Ellen comentou, eu fazia Química Geoexperimental 2, que é uma matéria que eu fiquei pendente, tá rolando até hoje, que eu preciso fazer, nunca rola. E aí, por exemplo, eu comecei e fiz algumas atividades dessa matéria, a professora pode ser que dê continuidade a partir das coisas que eu fiz? Sim. Daí tem que ver com os professores do componente curricular específico, como que eles vão organizar nesse momento. Tá. Peraí, deixa eu pegar as perguntas aqui no chat. Então, os seminários, nesse semestre, ele vai ser um pouco diferente. O Thiago está perguntando aqui no chat, e a gente vai explicar depois como vai ser, porque ele vai ser um seminário edição especial. Então, ele vai ter uma temática específica, e a discussão vai ser a partir dessa temática. A gente vai apresentar o folder ali daqui a pouco. E daí, as optativas vai ser a nuclear, o seminário, que vai ser um seminário diferenciado, o seminário, daí, como o outro seminário, vocês podem participar e depois validar também como horas de curso. Então, tem essas duas opções para o seminário. Ou vocês validam como componente curricular, ou validam como horas de curso. A gente sabe que da outra vez, no último seminário, tivemos um número grande de estudantes participando, então, mesmo quem já fez e tiver interesse nas temáticas discutidas, participa, e vale como hora de atividade complementar e como curso para vocês colocarem no Lattes, para a formação de vocês. As optativas ali, que a letra está bem pequenininha para mim, tu consegue... vai ser ofertado também uma optativa que ainda não foi ofertada esse semestre, livros didáticos na educação básica. Esse vai ser uma optativa diferenciada que ainda não foi ofertada. Eu acho que vai ser bem legal, Thiago. O tema do seminário vai ser inclusão, diversidade... Eu não recordo agora o título exatamente, mas vai discutir sobre inclusão e diversidade. Então, todos os seminários, a educação sexual, diversidade e inclusão. Todos os seminários vão versar sobre essa temática. E daí ele vai ser organizado, o seminário dessa vez, pela professora Grazielli, que ela tem todo um estudo e uma discussão ampla sobre a temática. Ela tem até um Instagram, onde ela faz discussões com vários pesquisadores da área, e daí ela vai trazer isso e essa possibilidade para o nosso curso. Como ela está atuando agora na licenciatura, é uma oportunidade da gente ampliar e trazer essas discussões para dentro do curso. Então, se tiverem a oportunidade, participem, a gente recomenda, acredito que vai ser bem interessante.
Inclusive, ela tá prevista já esses seminários em um horário específico ali dentro da nossa grade, mas no início do semestre vocês podem combinar com a professora também. Existe essa possibilidade de repente fazer em um horário alternativo, se todos tiverem a possibilidade, mas daí vocês vão combinar certinho com a professora Graziella no início do semestre. Sobre, França, pode voltar ali nos componentes curriculares do semestre que vem? Sobre os componentes curriculares, alguma dúvida? A gente encaminha a lista também certinho para vocês. E daí depois a gente vê, caso, digamos, algumas pessoas que vão fazer, por exemplo, que precisam fazer TCC1, mas que metodologia da pesquisa científica é pré-requisito para TCC1. Então, não tem metodologia da pesquisa científica sendo ofertada esse semestre, mas acaba dando choque de horários, e fica difícil fazer, porque não pode fazer TCC1, que é pré-requisito. Por exemplo, nesses casos, e tendo uma justificativa específica, no início do próximo semestre, vocês podem encaminhar um e-mail para a coordenação, se for necessário, alguma quebra de pré-requisito, ou algo assim, com a justificativa detalhada do porquê isso é necessário, principalmente estudantes que já estão próximos do processo de formatura, então que às vezes faltam poucos componentes, ou quem já estaria para se formar semestre que vem e não está sendo ofertado um ou outro componente que precisa para fechar a grade, encaminhe um e-mail para a coordenação, que daí a gente vai organizar uma reunião com o colegiado do curso, e todos esses pedidos serão apreciados pelo colegiado, e daí a gente dá o retorno para vocês, se foi possível a quebra de pré-requisito ou não em determinado momento. Tá? Mais alguma dúvida sobre a grade? Não? Ok, pode passar, Fran. Então, aqui sobre os componentes curriculares condensados, todos serão ofertados simultaneamente, como já aparecia ali no mesmo dia, a oferta de 2 componentes, né? Não haverá componentes curriculares condensados. Serão ofertados componentes curriculares experimentais nesse semestre, e apenas introdução ao curso e ao laboratório terá algumas aulas e encontros presenciais. Ok? Ficou claro sobre as experimentais, mas já vai ter uma oferta de experimentais maior para vocês poderem se inscrever, principalmente considerando que a gente já está um longo período de ANP, e é importante que vocês não acabem trancando, dificultando a organização da grade curricular, né? Pode passar, Fran. Elaine. Eu queria fazer uma pergunta, porque, pelas minhas contas, no próximo semestre seria 2021, né? Que eu vou fazer 4 disciplinas. 2021, 2. 2022, 1, é verdade. Eu vou me formar. Se der tudo certo, né? Porque eu vou fazer 4 e vai ficar 4. Só que daí não está sendo ofertado experimental de fisicoquímica. Aí não sei, porque ela tem a questão de par ímpar, né? Como ela não está sendo ofertada agora, no ano 2022, se Deus quiser, a gente vai estar de volta. Ela vai ser ofertada, assim, fora da sua data, porque senão eu não vou me formar, vai ficar faltando só essa daí. Essa disciplina, ela é ofertada em qual semestre? Ímpar ou par? Nesse semestre. É par, né? Par, ela teria que ser ofertada agora. Mas eu imagino que por ser fisicoquímica, fica difícil para o Leone ofertar, né? Eu entendo pelos reagentes. Só que daí, no caso, eu vou fazer 4 e vai ficar para o outro semestre, vai ficar meu TCC, Fisicoquímica 1, que eu vou esperar, que imagino que já vai estar presencial, e vai ficar uma experimental. Aí, só que ela teria que ser ofertada agora. Aí, no próximo semestre, ela vai ser ofertada, será? Sim, se ela não foi ofertada agora, essa experimental, ela vai ser ofertada no próximo. E, de qualquer forma, Elaine, se tu puder já encaminhar um e-mail também ali para a coordenação, que a gente encaminha para o colegiado, já deixamos isso mais ou menos organizado, dessa tua necessidade para se formar desse componente no semestre seguinte, a gente já consegue deixar previamente organizado também. Mas se era para ser ofertada esse semestre e não está sendo, será ofertada no próximo. Ah, tá ok, então.
Tá tranquilo. Eu vou mandar, como eu conversei, daí logo que vira passando as férias, né? É isso, né? Isso. Pode encaminhar para o e-mail da coordenação, que daí a gente leva para o colegiado. Tá ok, obrigada. Elaine, ou foi sem querer a mãozinha agora? Ai, desculpa, foi sem querer, achei que tinha segurado o microfone, desculpa. Tá bom. Pode passar, Fran. Seminários temáticos, então, se inscrevam, recomendo a participação nesse seminário, vai ter discussões muito interessantes relacionadas à educação sexual, diversidade, inclusão e ensino de química. Essa é uma discussão que a gente não tem em um componente curricular específico do curso de licenciatura. A perspectiva é que é um componente curricular que ele deveria caminhar de forma transversal, né, ao currículo, então ele deveria ser discutido nos diferentes componentes curriculares, de diferentes formas, mas a gente sabe que muitas vezes isso, por algum momento e algum motivo, acaba não acontecendo. Então, há uma oportunidade agora de participar dessa discussão sobre inclusão, educação sexual e diversidade. Tá? Daí essa propaganda do seminário, participem, que vai ser bem interessante. Sobre o cancelamento de matrícula. Aqui a gente trouxe uma parte do Regimento Didático Pedagógico, a RDP do IFSC, que o cancelamento de matrícula é quando o estudante perde totalmente a relação com o curso. Vocês podem, por exemplo, estão passando por um momento de dificuldade, acho que esse semestre eu não vou conseguir fazer tal, então vocês podem trancar o curso. Com o curso trancado, vocês mantêm a relação com o curso, vocês colocam ali se pretendem trancar por 1, 2, 3 ou 4 semestres, e é feito esse trancamento, depois vocês têm essa oportunidade de se trancar. Quando é feito o cancelamento de matrícula, o estudante perde totalmente o vínculo com o curso. Então, quando isso acontece, quando o estudante está na primeira fase do curso, ele pode solicitar o cancelamento de matrícula, ou o cancelamento de matrícula, ele também pode ser feito se o estudante não comparecer nos 15 primeiros dias letivos. Ok, mas como que isso acontece, esse cancelamento, dos estudantes que já estão há mais tempo no curso? Por desistência, quando o aluno não fizer sua rematrícula conforme as especificidades desse documento, não apresentar o TCC conforme o prazo estipulado. Ou seja, se os estudantes se vocês não fazem a rematrícula no tempo previsto, ou ali no período de ajuste de matrícula, e não entram em contato também com a coordenação para justificar, num prazo de 15 dias, 30 dias, vocês são considerados desistentes do curso, e daí pode ser feito o cancelamento da matrícula de vocês. Vocês perdem a relação com o curso de licenciatura. Outra questão que pode ocorrer esse cancelamento da matrícula é por reprovação ou infrequência por 3 vezes em um mesmo componente curricular. Nesse caso, claro, se o estudante estiver participando de outros componentes curriculares, pode ser conversado, a gente pode flexibilizar essa questão, mas é importante também vocês ficarem atentos a essas questões que elas estão previstas no Regimento Didático Pedagógico do IFSC. Então, não é uma normativa do nosso curso, é uma normativa mais ampla. Pode passar, Fran. E para cancelamento de componente curricular e trancamento do curso. Como eu comentei, se vocês estão se matricularem em um componente curricular e viram, poxa, não, eu não vou dar conta, estou em muitos componentes esse semestre, optei por outros e quero desistir desse. Cancelem o componente curricular até aquela data que a gente mandou, que a gente divulgou ali no início, enviando um e-mail para a coordenação do curso de licenciatura, colocando o nome completo de vocês, o nome do componente curricular e a justificativa da solicitação, que daí nós também entramos em contato com o registro acadêmico e fazemos o cancelamento do componente curricular. E esse componente não fica marcado no histórico de vocês. Tá? Então, fiquem atentos a esses prazos para fazer a solicitação. E o trancamento do curso, então, se necessário, se forem fazer, mandar um e-mail para a secretaria com cópia para a coordenação do curso, informando nome, o curso, o período que deseja trancar. É possível trancar por, no máximo, 4 semestres, o telefone e o contato, né? E o motivo da solicitação do trancamento.
Daí tá ali, a data limite para fazer isso com relação ao próximo semestre é o dia 19/11, tá bom? Então fiquem atentos aos prazos. Pode passar, Fran. Formatura. Então, esse é um momento importante do curso, né? Tô vendo ali a Elaine, que está quase chegando lá, o Thiago também. Então, tem alguns alunos que faltam um pouco. E nós teremos, nesse semestre, 3 estudantes formandas do nosso curso. É a Thaís Oliveira, a Thaís Mirapalheta e a Alessandra. Então, as 3 vão se formar nesse semestre. É um momento bem importante, bem gratificante, que marca toda essa trajetória de vocês ao longo da licenciatura em Química. Teremos 3 novas professoras de Química formadas. E como vai ser esse momento da formatura? Semestre passado nós não tivemos formatura, no semestre anterior nós tivemos e já foi como a ANP. Então, nesse semestre, a formatura vai ser como a ANP. Encaminharemos para vocês também o link da formatura online, para todos que quiserem participar e vivenciar esse momento e prestigiar as meninas que estão de parabéns nessa etapa final do curso de licenciatura. Tá? Então, fica aí o convite e a gente manda depois o link para vocês. Mesmo sendo online, não perde a emoção desse momento tão importante, né? E quando a formatura, para vocês saberem também, não é feita de forma online, que isso só acontece nesse período de atividades não presenciais, em função da pandemia da Covid-19, toda a cerimônia de formatura, ela acontece no auditório do nosso campus. Então, toda a parte de organização, de beca, de entrada, de convite, é tudo organizado pelo Campus São José. Tá? Só para vocês saberem também, é um momento bem importante, bem gratificante, bem emocionante, que é a finalização da licenciatura. Pode passar, Fran. E daí, frisando também, para vocês entrarem em contato com os nossos monitores, o Thiago está aqui, qualquer coisa já tem o contato deles, a gente vive colocando no grupo também, para o lembrete, tem o grupo de WhatsApp da monitoria, o Thiago está ali, qualquer coisa aproveitem para tirar dúvidas com ele, sei que o semestre acaba hoje, né? Acaba agora, mas quem ainda tiver alguma dúvida de cálculo, pode falar com o Thiago, dúvida de química, pode falar com a Fábio. Os dois são ótimos, estão à disposição de vocês, então eles continuam a monitoria no próximo semestre. Se vocês têm uma lista de exercícios, se vocês têm alguma dúvida em alguma questão específica, marquem com eles que eles estão à disposição para auxiliá-los, tá? Concordo quem botou ali que os nossos monitores são tops, são ótimos. Ó, o Eduardo botou que a Fábio salvou ele. Então, aproveitem que a gente tem a monitoria e a gente tem essa oportunidade a partir do momento que os outros estudantes também aproveitam para tirar dúvidas, para participar. Se a gente tem um monitor e não tem esse processo de interação, a gente pode acabar perdendo também a oportunidade do curso de licenciatura ter essas monitorias, né? Então, participem, entrem em contato com a Fábio e com o Thiago, que eles estão à disposição de vocês. Aproveitem essa oportunidade, que é uma oportunidade a mais de estar falando com estudantes assim como vocês e de estar aprendendo ainda mais sobre química e sobre cálculo. É isso. Fran, mais algum? Esse é o último, né? Acabou. Acabou? Então, era isso que a gente tinha pensado em discutir, em trazer essas informações para vocês. Não sei se vocês têm alguma dúvida, algum comentário. Elaine? Eu vou perguntar mais uma vez, desculpa, eu esqueci de novo a reunião. Mas assim, ó, eu fiquei agora vendo que está sendo ofertado Físico-Química 1, e eu já desisti porque eu não consegui acompanhar online. Eu já tenho dificuldade nessa matéria, né? E antes eu procurava presencialmente o professor Leone, eu ia nos atendimentos com ele. Online eu não consigo levar. Aí eu até pensei em tentar, mas eu sabia que eu não ia conseguir, por isso eu nem pensei que vou me inscrever, né? Aí, como ela está sendo ofertada agora em modo EAD, ela está sendo pensado nesses alunos que estão tendo dificuldade em algumas determinadas matérias? Ou não? Eu teria que fazer ela em EAD de qualquer jeito, online? Ou teria que esperar só 2000, porque dela não vai ser ofertada, que ela vai estar fora do
do período dela, né? Porque se ela está sendo ofertada agora, que está sendo os pares, né, eu acho, aí 2022, ela não vai ser ofertada. Agora estão sendo ofertados os pares. Então, a perspectiva e o que normalmente a gente faz é pensar nessas questões da dificuldade, tentar organizar o componente curricular de físico-química. Vocês podem também entrar em contato com o professor Leone por WhatsApp, marcar um horário com ele, combinar com ele para conversar, para ver, para tirar as dúvidas. E daí, tu pode tentar fazer de novo agora, Elaine, ver como tu se sente, de repente pegar auxílio dos monitores, marcar com o Leone mesmo para tirar dúvida, para participar, para que ele auxilie nesse processo de responder as questões, e ver outras possibilidades, ou se para ti também tu considera que é mais tranquilo esperar a oferta no próximo semestre, daí também, mas daí qualquer coisa a gente conversa depois no particular para ver as possibilidades, digamos, se faltar só esse componente para ti, mas tudo isso a gente tenta organizar depois certinho. Eu tentei, mas é muito difícil online. Para mim, eu não consegui, sabe? E mesmo tentando tirar as dúvidas, não rolou. Aí, por isso que eu deixei, até falei para ti que eu ia deixar, né? Eu pedi para cancelar e deixei. Mas então tá, eu vejo então, depois a gente conversa. Obrigada. Isso, depois a gente conversa certinho. O Thiago já botou ali as optativas que vão ser ofertadas, que a Maíra tinha perguntado. Seminários, livros didáticos e química nuclear nesse semestre. Lembrando que o seminário vai ter uma perspectiva diferente do seminário do semestre anterior, e vocês podem ou se matricular no componente curricular ou assistir às lives com as palestras, daí ali vai ter a inscrição de vocês fazem a inscrição e depois vocês recebem o certificado de participação. O livro didático, deixa eu ver, vai ser na quinta-feira. Sobre as vagas nos laboratórios, que a Gabriele tinha perguntado. Os laboratórios, nesse semestre, como eu comentei, eles vão ser ofertados como atividades não presenciais, né? A não ser ou introdução ao curso e ao laboratório. Como ele vai ter ele vai ser ofertado também como atividades não presenciais, mas ele terá alguns momentos de interação no campus. Não vai ser toda a turma junto com os professores, todo mundo junto. Vai ser respeitado toda a organização do campus com relação à prevenção da Covid-19. Então, vai ter um número, vai ser feito um processo de revezamento, primeiro um grupo, depois outro grupo. Repetindo, será apenas em alguns momentos específicos do componente curricular. Ele vai ser ANP, mas terá alguns encontros e tudo isso pode ser combinado com os professores e organizado com eles, tá? Inclusive, quem, de repente, tiver alguma comorbidade ou não se sentir seguro para estar indo no campus nesse momento, pode também combinar com os professores e ver como vai ser feita essa organização. Mais alguma dúvida sobre o próximo semestre? Deixa eu ver a química nuclear, alguma coisa? Não? Então, é isso. Qualquer dúvida, encaminhem para o e-mail da coordenação, a gente está à disposição. Se tiverem temáticas também, como eu comentei antes, ou dúvidas sobre o curso, pode mandar para a gente, pode entrar em contato também com a Leila, que eu sei que ela está sempre divulgando as questões no grupão e chamando todo mundo para participar. Ficamos muito felizes também em ver a grande participação hoje na conversa com a coordenação colegiada, como eu sempre comento nos nossos encontros. Para a gente garantir que esse espaço aconteça, assim como as monitorias, é necessário que tenha esse processo de interação, para que ele seja significativo, para que ele aconteça, para a gente garantir esses espaços democráticos. Então, a participação de vocês aqui hoje foi muito importante. Espero que a gente tenha conseguido tirar as principais dúvidas sobre o processo de matrícula. Encaminharemos a planilha e o tutorial também para os estudantes da primeira fase acessarem por e-mail. E qualquer dúvida específica sobre a matrícula de cada um de vocês, podem mandar para a gente também para o e-mail da coordenação, que a gente responde, tá bom? Então é isso, obrigada, boa noite, boas férias a todos e a todas, e aproveitem esse período curtinho de descanso,
para relaxar um pouco, e semestre que vem a gente retoma as atividades. E não esqueçam ali do período de matrícula. Tá bom? Boa noite, obrigada. Vai ficar disponível essa gravação de hoje? Vai. A gente vai colocar no YouTube da ver. licenciatura, e daí também disponibilizaremos o link para todos. Tá, obrigada. Tá? Boa noite e boas férias. Boa noite, boas férias para vocês.